Bom dia, galera do oitavo ano. Chegamos à nossa segunda semana de videoaulas e segunda semana de exercícios online. Só lembrando a vocês que o exercício dessa videoaula já está disponibilizado por e-mail e também consta da descrição desse vídeo. Logo mais vai passar um vídeo onde vai auxiliar vocês para a realização dessas atividades. Nessas segundas semanas iremos trabalhar com potência. Como explicado em sala de aula, a potência ela possui dois termos principais, que é uma base, que é o termo de baixo, e um expoente, que fica logo acima. O que representa esses dois elementos? A base sempre é um número que vai repetir, multiplicando. E o expoente é o quê? É quantas vezes essa base vai repetir. Ou seja, 2 elevado a 3 é o 2, 3 vezes multiplicando. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui para baixo a gente trouxe outros exemplos para vocês. Agora a gente trouxe uma fração elevada a um expoente. Quando tiver uma fração, eu devo elevar a parte de cima, que é o numerador, é o expoente, e também a parte de baixo, que é o denominador, também é o expoente. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. E 5 elevado a 2 é o 5 duas vezes, que é 5 vezes 5, que é 25. Chegamos agora, pessoal, a trabalhar com números inteiros, ou seja, um número negativo elevado a um expoente par. Menos 3 elevado a 2. Sempre quando a base for negativa, eu tenho que parar e analisar o expoente. Se meu expoente for par, a base vira positiva. Se meu expoente for ímpar, a base permanece negativa. E como meu expoente é par, vira o quê? Positivo. O que é 3 elevado a 2? É o 3 duas vezes. É 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora eu tenho a mesma base, que é menos 3, só que elevado a um expoente ímpar. Como falado logo em anterior, quando a base é negativa, o expoente é ímpar, ele permanece negativo. E 3 elevado a 3 é o 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Outra coisa que foi falado em sala de aula, 1000 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 sempre vai ser o quê? Ele mesmo, que é o número o quê? Uma vez. E 1000 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Agora iremos aprender um pouco sobre as propriedades da potência. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação, ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Sempre a base vai ser igual. No primeiro exemplo, podemos observar que menos 2 elevado a 8 vezes menos 2 elevado a 3 e pergunta o resultado. Aqui eu tenho que aplicar a propriedade. O que diz a propriedade? Que na multiplicação eu devo o quê? Repetir a base, que é menos 2, e somar os expoentes. 8 com mais 3, 11. Então, mais 11. Nosso segundo exemplo, qual é a base? Mais 10 elevado. Se não tem expoente, quer dizer que é 1. Vezes mais 10 elevado a 8. A base é igual? Sim. Então, eu devo repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. 1 com mais 8, 9. Nosso terceiro exemplo, a base é 1 sobre 2, elevado a 2, vezes 1 sobre 2 elevado ao cubo. Eu devo aplicar a mesma propriedade na multiplicação. Repetir a base, que é 1 sobre 2, e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Agora a gente tem a nossa segunda propriedade, que é a propriedade da divisão de potência de mesma base. Quando a base for igual e for uma divisão, eu devo repetir a base, que é 5 nesse caso, e subtrair o expoente, o primeiro menos o segundo. 7 menos 2, 5. No nosso segundo exemplo, nossa base é o quê? Menos 10. Então, eu repito, menos 10. Menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado a 5. Eu repeti a base, que é menos 10, e vou subtrair os expoentes. 8 menos 5, 3. Chegar ao nosso terceiro exemplo, que a base é 3 elevado a 3,
e a outra base é 3 elevado a 2. Aí eu tenho que fazer o quê? Repetir a base, que é 3, e subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Mas quando é 1 não precisa colocar, então pode deixar sem. E temos também, para finalizar, a nossa terceira propriedade, que é a potência de outra potência. Ou seja, é uma potência dentro de outra potência. Quando acontece isso, é muito fácil. Eu devo apenas repetir a base e multiplicar os expoentes. 5 vezes 2, 10. Aqui, repete a base e multiplica os expoentes. 8 vezes 3, 24. Nosso terceiro exemplo é 2. 4 vezes 2, 8. E nosso quarto exemplo, que a base é 5, eu devo multiplicar os expoentes. 2 vezes 9, 18. É isso aí, galera. Agora a gente vai aprender potência com expoente negativo, onde o expoente agora não é mais, ele é menos. E quando acontece isso, a gente tem que resolver de uma forma diferente. Como assim, professor? Eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 3. Eu olhei para o expoente e reparei que ele é negativo. Quando ele for negativo, não preciso nem pensar duas vezes. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter. O que era 3 sobre 2 vai virar 2 sobre 3. Lembrando que o sinal da base ele permanece o mesmo, só altera o sinal do expoente. Porque se você inverteu, você não pode continuar com o sinal negativo. Você aprendeu a resolver com o sinal positivo, não com o negativo. Agora eu resolvo normal. Primeira coisa que eu vou analisar é o sinal. É positivo? Sim. Se é positivo, não preciso pensar nem duas vezes. O resultado é positivo. E agora eu resolvo normal. 2 elevado a 3 é o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E eu tenho que elevar também o denominador é 3, que é o 3 vezes. Lembrando que não é 3 vezes 3, é o 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Esse é o resultado. Vou para o segundo exemplo. Eu vou olhar para o expoente e vou perceber que ele é negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a base. O que era 3 sobre 2 acaba ficando 2 sobre 3. O que era negativo vira positivo. Lembrando que a base vira o quê? Permanece negativa. Agora eu resolvo. Eu percebi que a minha base é negativa. Então, quando a minha base for negativa, eu tenho que olhar para o meu expoente. Se meu expoente for par, a minha base vira positiva. Se meu expoente for ímpar, a minha base permanece negativa. Quanto que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, que é 4. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2. É 3 vezes 3. É o 3 duas vezes, que é igual a 9. Agora eu tenho apenas o 8 elevado a menos 2. Ah, professor, não é uma fração. Como que eu faço? Todo número sozinho, ele tem um embaixo. Então, o que é 8 sobre 1 vai virar 1 sobre 8. O expoente era menos 2, vai virar o quê? Mais 2. Agora eu resolvo normal. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1. E 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é igual a 64. Chegamos ao nosso quarto e último exemplo, que é 1 sobre 9. Se meu expoente é negativo, eu devo inverter. É 9 sobre 1. E isso tem que ser elevado a 2. O que era negativo vira positivo. 9 elevado a 2 não é 9 vezes 2, é 9 vezes 9, que é igual a 81. E 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1, que não precisa colocar embaixo. É isso daí. Galera do 8º ano, agora eu vou ensinar vocês a como transformar uma dízima periódica em um número de forma fracional. O que é uma dízima periódica? São todos os números que são escritos em forma decimais, que são periódicos e também infinitos. Ou seja, essa parte final ela sempre repete. E como que eu transformo isso aqui para fração? Eu ensinei um macetezinho na sala de aula, que eu identifico primeiro qual número que está repetindo. É o 4. Então eu coloco o 4 em cima. E embaixo eu sempre vou colocar 9 ou 0.
O 9 é a quantidade de número que está se repetindo. Qual a quantidade de número que está se repetindo? É só o 4. O 4 repete toda hora. 4, 4, 4. Então, apenas um número está repetindo. É apenas um 9 embaixo. E assim fica a fração. Vamos pegar comigo agora o segundo exemplo. Quantos números estão se repetindo? 2 algarismos, é o 15. 15, 15, 15, 15. Então, em cima sempre fica o número que está se repetindo. 15. E embaixo é o que? A quantidade de 9. Quantos algarismos estão se repetindo? 2. Então, são 2 9. Porque é o 1 e o 5 que estão se repetindo. Vamos pegar comigo agora o terceiro exemplo. Podem reparar que aqui tem um 3. Ele tem um intruso no meio. E depois fica 5, 5, 5. Como que eu transformo isso? Primeiro, eu tenho que pegar o número até onde ele começa a repetir. Ele vai até o... Começa a repetir no 5. Então, eu vou pegar o 35. E agora eu vou subtrair por quem? O número que é o intruso, que não está se repetindo, que é o 3. E agora eu vou preencher embaixo. Olha como que eu tenho que preencher embaixo. Apenas um número está se repetindo, não é? É apenas o 5. 5, 5, 5, então é 9. Só que tem um número que não está se repetindo. Toda vez que o número não se repete, eu acrescento 0. Se eu tenho dois números que não se repetem, são 2 0. Como é apenas um número que não está se repetindo, é 0. Aí eu resolvo. 35 menos 3, 32, sobre 90. E por fim, a gente tem nosso último exemplo, que é 1,77777. Eu tenho um aqui na frente. Como que eu resolvo isso? Eu pego esse 1 e tenho ele como inteiro. A vírgula eu transformo no sinal de mais e vou aplicar aquela mesma regra. Quantos números estão se repetindo? Apenas o 7. Então, apenas um número. Eu coloco ele em cima. E embaixo é o quê? A quantidade de números que estão se repetindo, que é apenas um, que é a quantidade de 9. E agora eu aplico aquela regrinha, que é multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima. 9 vezes 1, 9. Aí eu vou somar com mais 7, que é igual a 16 sobre 9. É isso aí, galera. Galera, é isso aí. Não desanimem, façam os exercícios. Qualquer dúvida, ou manda pelo e-mail, ou até mesmo deixa na descrição aqui do vídeo que a gente responde. Grande abraço, até o próximo vídeo.